não se compara à glória que há de vir. E um dia, para toda a eternidade, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite a você que me acompanha aqui por esse canal do YouTube ou no grupo de WhatsApp da Igreja Batista de Marco 2. E hoje, em especial, também falando aos queridos irmãos da PIB Itaipu do Rei, do meu grande amigo e irmão pastor Valino Alves. Agradeço a Deus pela sua vida, meu querido, minha querida, na esperança de que esteja tudo bem com você e com a sua família, que você esteja se cuidando da sua família, cuidando do seu próximo. Bem-vindo, bem-vinda a esse nosso novo encontro, essa nossa conversa que tem acontecido aqui todas as quartas e domingos, sempre, como eu sempre falo, sempre na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, e sempre também sobre a ministração do Espírito Santo, para que nós tenhamos experiências ricas com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Amém? Antes de entrar propriamente na palavra desse domingo, queria direcionar aos irmãos da Igreja Batista Marco 2 para falar um pouquinho aqui sobre o coronavírus, o Covid-19. Os irmãos têm acompanhado aí a evolução desse quadro, O governador do estado do Rio de Janeiro, ele, através de decreto, ele liberou o retorno às igrejas, aos templos, ainda com restrições.
Essas restrições, em geral, seriam termos o álcool em gel em lugares, pontos chaves da igreja, na entrada, nos lugares onde as pessoas tramitam dentro da igreja, né? Na hora do culto está restringido a um número mínimo de pessoas, em torno de 30 pessoas separadas em torno de 1 metro cada um de distância. Bom, enfim, tem vários pontos que tem que ser trabalhados antes mesmo da gente retomar verdadeiramente os cultos presenciais. Mas essa decisão cabe aos prefeitos, não ao governador. Ele decretou, mas ele deixou claro que a decisão compete aos prefeitos. No nosso caso, o prefeito Rogério Lisboa de Nova Iguaçu. E a tendência é que esse retorno seja agora ainda no mês de junho. Porém, o que a Ordem dos Pastores Batistas está orientando e o que a Ordem dos Pastores Batistas de Nova Iguaçu também está orientando, porque nós temos a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né? E temos a Ordem de Nova Iguaçu, da qual a Igreja Batista de Marco II faz parte dessa ordem, né? E na figura do diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e o pastor Davidson de Freitas, que também faz parte da Ordem de Belfor Roxo, a ordem vem orientando a decisão baseada na ciência, né, irmãos? E a ciência diz, apesar dos números que estão sendo ditos aí, de que a contaminação baixou, que o número de pessoas afetadas baixou, isso não é uma verdade absoluta. Não é porque a população, na sua maioria, não foi testada, né? Quem chega lá com sintoma e é tratado, esse é um indicador. Porém, a população, de maneira geral, não foi testada, não foi liberado ainda os testes para a população. Então, nós estamos falando de números baseados no que é aquilo que acontece de fato, que é aquilo que acontece no dia a dia, nos hospitais, que as pessoas que estão chegando enfermas e tem que ser tratado, e essa pessoa passa a ser mais um dado no diagnóstico do Covid-19, seja a nível de Brasil, seja a nível de Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu, que é o nosso caso, né? Então, essa curva da contaminação e morte no estado ainda está ascendente, segundo os cientistas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estado, o Brasil está no pico ainda de ascendência, né? Segundo a Organização da Saúde no Brasil e estado do Rio, a coisa não é bem assim, mas porém os números não são claros para nós. Então existe uma tendência de alta ainda. E se a gente retorna agora, a gente está sujeito a expor as ovelhas, né, nós, os nossos membros, ao risco de contágio. E quem vai assumir isso, né? Se porventura voltarmos ao culto e começarem a pensar as pessoas ficarem doentes, onde é que a gente vai parar? Já que é verdade que não temos a condição, o Estado ainda não tem condição de assumir esse volume de pessoas contaminadas. E o exemplo do Rio de Janeiro é claro, os hospitais de campanha, só foi entregue um, na verdade, que ainda está funcionando mais ou menos, que é o Hospital do Maracanã, os outros ainda não estão liberados. Então como é que não existe um antagonismo aí, né? Se está baixando, como que o hospital que estava para atender esse grupo agora não tem mais serventia, né? Então a gente fica muito na dúvida do que está acontecendo e a ordem, conversando com os pastores da ordem, acompanhando aí a orientação da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a gente não se expor, não arriscar, né? A esposa do pastor Davidson de Freitas, inclusive o executivo, trabalha na linha de frente do combate, tem acompanhado de perto, né? Então a nossa taxa de mortalidade é alta ainda e a saúde pública ela não tem condição de atender a população. Então a orientação por enquanto é continuar como estamos, até que essa curva do contágio comece a reverter verdadeiramente, né? Os dados precisam ser reais, os testes precisam ser feitos na população para a gente ter uma real ideia, né? Ou uma certeza absoluta de que realmente está controlado, né? Mas a gente tem acompanhado isso passo a passo. E nós brevemente vamos estar reunidos aí com a liderança para discutir esse retorno e preparar para esse retorno à igreja com todos os requisitos e critérios que têm que ser adotados
com relação à restrição ainda que existe, tá? Então os irmãos continuem em oração para que logo logo a gente possa voltar à atividade nos templos, mas com muita convicção do que estamos fazendo, muita certeza do que precisamos fazer para que a gente não caia em nenhum risco, nenhum problema, porque o que vem das autoridades, infelizmente, não é uma realidade, né? O Rio de Janeiro, propriamente dito, está passando por uma crise muito grande, inclusive a nível de governo, né? A gente observa aí o governador do estado do Rio passando por uma série de questionamentos aí sobre a sua gestão. Então, assim, fica muito confuso para nós, hein, irmãos? Tomarmos decisão com base em coisas que esses governantes vêm falando. O prefeito do Rio de Nova Iguaçu realmente ele tem feito um bom trabalho, direcionado, com critério, e ele tem se preocupado, né, em expor a população. E nós estamos alinhados aí principalmente com os dados reais e fidedignos que a gente precisa ter para tomar decisão. Então os irmãos continuem orando para que a gente possa voltar, mas voltar com plena consciência de que realmente está no momento certo da gente retornar, para que a gente não possa expor ninguém ao risco, porque no final a responsabilidade acaba sendo do próprio pastor e da igreja que ele lidera sobre esse problema, tá? Então os irmãos orem e busquem a Deus as respostas que nós precisamos, porque o socorro vem do Senhor, é Ele que vai nos socorrer, amém? Bom, então, entrando aqui propriamente na mensagem, né, nesse tempo que estamos ficando em casa, né, por conta dessa pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo, pensar sobre o futuro, né, pensar sobre o amanhã, ter sonhos, ter projetos, isso é fundamental para todos nós, né? Eu costumo usar um termo que é da administração, né, do meio secular, que diz que quem não planeja está fadado ao fracasso. Então, a gente precisa realmente pensar no futuro, sobre o amanhã, né? Ter sonhos, ter projetos, e é fundamental que a gente planeje, e isso é fundamental para todos nós. E o tema dessa nossa conversa hoje o tema dessa mensagem é neles, isso mesmo, neles. E esse é o tema, um dos temas mais lindos, e é um dos textos mais assim que vai ao meu coração, mais caros para o meu coração, e eu quero compartilhar com você. Eu já preguei à igreja sobre esse texto, mas sempre que me vem à mente, sempre traz uma novidade ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nesse domingo. É o texto da palavra de Deus em que Jesus ele está à mesa com seus discípulos. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu quero convidar você a orar comigo e reconhecer, irmãos, juntos a presença e a companhia de Jesus no meio de nós. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está vivo conosco, em nós e sobre nós. Obrigado porque o Senhor fez a todos nós um só corpo. Fez de todos nós um só corpo, uma só família, e com todos nós o Senhor se fez um. Obrigado, Jesus, sopra sobre nós a tua paz, a alegria do teu Espírito. É o que te suplicamos, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então aí no Evangelho de Jesus, então, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, lá no seu último capítulo, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, é o seguinte... aqui Jesus morreu, ressuscitou, só que alguns dos discípulos ainda não sabiam que ele havia ressuscitado, ouviram que ele havia ressuscitado, mas não acreditaram muito, né? Eu não sei se você está familiarizado ou familiarizada, ou não se recorda desse capítulo Lucas, capítulo 24, que diz que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e tinha alguns discípulos ainda que não sabiam que ele havia ressuscitado, né? Ou ouviram ali que ele havia ressuscitado, mas não acreditaram, essa é a verdade. Ou ouviram que ele havia ressuscitado, mas não sabiam o que fazer depois da notícia que ele havia ressuscitado. E esses dois homens aqui desse texto, esses dois discípulos, eles estão lá na estrada para a aldeia de Emaús, voltando provavelmente de Jerusalém para Emaús, e a certa altura Jesus se coloca ali e caminha com eles, né? E quando passam pela aldeia, eles dizem a esse viajante que os acompanha: fica conosco, né? Pousa em nossa casa e segue viagem amanhã pela manhã. Jesus aceita esse convite
E quando está na casa daqueles discípulos, daqueles homens, está à mesa e acontece o seguinte. Veja aí comigo na sua Bíblia, versículos 30 a 32 de Lucas 24. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32, versículo 32 e último. E perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É interessante porque diz o versículo 16, desse mesmo capítulo 24 de Lucas, que quando Jesus começou a caminhar com aqueles homens, ele se aproximou, diz ali o versículo 16, que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Os olhos deles foram vendados, né? Eles não puderam conhecer Jesus. Jesus se aproxima e diz: por que vocês estão tristes? O que vocês estão falando aí enquanto conversam indo nesse caminho? Né? E eles falam sobre a morte de Jesus. Amigo, você não sabe? Você não lê o jornal? Você é um cara desinformado? Não está sabendo que Jesus morreu, o nosso mestre? Né? E Jesus, ele diz: vocês são tardios para entender e para crer. Então Jesus começa ali a discorrer dele mesmo, Jesus, do Messias, né? Usando a lei e os profetas e de tudo que as escrituras sagradas disseram a respeito do Messias. Jesus vai falando ali no caminhar com eles, para eles, e é isso que eles dizem aqui, um para o outro. Não ardia o nosso coração enquanto ele expunha para nós as escrituras? Nesse momento em que Jesus está à mesa, diz o versículo 31 que nós lemos, que os olhos deles então foram abertos, meio que a venda caiu, né? E foram abertos, né? Então é muito interessante, pensa comigo. Esses dois homens, eles sabem que esse aqui é Jesus, né? Que esse que está ali com eles é Jesus. Se aparece um sujeito como Jesus se vestia, né? Com um turbante ali, vamos dizer, branquinho, né? Eles iam dizer: é Jesus. Sabem que esse aí é Jesus. Mas eles pensam que esse Jesus aqui é um líder político. Esse Jesus que eles têm no entendimento deles é um líder político, é um Messias político, é um novo rei Davi, é um novo Moisés. Eles não conseguiram perceber, eles não tiveram a noção de que Jesus, de que ser Messias, era muito mais do que eles tinham ouvido e tinham conseguido perceber, irmãos. Então quando Jesus chega diante deles, se eles reconhecem esse Jesus de imediato, eles reconheceriam essa figura física de Jesus, mas eles não teriam essa imagem do Messias. Eles teriam a figura física verdadeira, mas a compreensão a respeito da figura física equivocada, ok? Então quando Jesus chega, eles não reconhecem essa figura física e esse desconhecido e começa a falar com eles, corrigindo a imagem e a percepção dele, dizendo: olha, vocês pensavam que o Messias era isso, isso e isso, mas se vocês prestarem atenção na lei, nos profetas, se vocês prestarem atenção na escritura sagrada, vocês vão perceber que o Messias, na verdade, é outra coisa que não tem nada a ver com esse Messias político, com esse Messias um líder político, um novo rei Davi, um novo Moisés. Não tem nada a ver com isso. E à medida que eles estão ouvindo, e eles dizem que o coração deles está aquecido, essa compreensão a respeito da real identidade do Messias vai crescendo dentro deles. Né? É por isso que Jesus agora diz: entender agora quem é o Messias e qual é a verdadeira identidade do Messias. E eles dizem: sim, entendemos. Agora, quando eles reconhecem a figura física, eles reconhecem com a identidade correta, conforme explicado por Jesus, de acordo com a lei e os profetas. Então foi necessário que eles tivessem os olhos impedidos, vendados, de reconhecerem a primeiro momento Jesus, para que Jesus pudesse corrigir a compreensão da identidade que eles tinham dele. E corrigida essa compreensão da identidade, então seus olhos aí foram abertos para que eles pudessem reconhecer. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. E esse reconhecimento da figura física de Jesus acontece quando Jesus está à mesa com eles. E Jesus então parte o pão,
que é um ato idêntico àquele momento em que eles estão celebrando a Páscoa. Jesus parte o pão e diz: esse é o meu corpo partido por vocês, e esse cálice é a nova aliança do meu sangue. E quando eles têm essa iluminação, né? Quando eles têm um entendimento aberto, quando eles recebem essa revelação a respeito não só da figura física de Jesus, mas da identidade que reveste essa figura física, quando eles têm essa compreensão dessa identidade, nesse momento aqui, diz a Bíblia que Jesus desaparece. Desaparece, né? E essa é uma das coisas mais lindas, né, que eu já ouvi em toda a minha vida de discípulo, né? E o que acontece? Eu digo a você o seguinte, e eu quero compartilhar esse segredo com você hoje. Eu acho que se eu tivesse que pregar um único sermão, irmãos, eu pregaria esse aqui. Que na verdade não é um sermão, é contar uma história que eu ouvi e que fez todo sentido na minha fé em Jesus. E eu ouvi isso lá atrás, bem lá atrás, lá no início da minha caminhada. A história daquele missionário que está ensinando a Bíblia para pescadores iletrados, ou seja, não sabiam ler, estão lá numa praia da América Central e eles estão estudando esse texto aqui de Lucas 24. Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. E ali aqueles homens conversando, chegaram a essa altura onde esse texto diz, quando os olhos deles são abertos e Jesus desaparece, né? E um pescador daqueles que estavam ali sendo ministrado pelo missionário, diz assim: e para onde foi Jesus se desapareceu? E um outro pescador diz assim: entrou neles, ora. Entrou neles. E não há comentário exegético, não há um exercício hermenêutico, não há na literatura da teologia, pelo menos que eu conheça, uma resposta tão exata do que de fato aconteceu. É que no momento, irmãos, em que reconhecemos Jesus e quem Ele é, Ele vem para dentro da gente. Entrou neles. E diz a Bíblia que eles estavam tristes voltando para sua aldeia de Emaús. Eles são tomados por um ímpeto de ousadia e de coragem e voltam. Faz o caminho de volta para Jerusalém para anunciar a ressurreição. E agora eles estão em Jerusalém não apenas anunciando que Jesus ressuscitou, mas eles estão movidos pelo Cristo ressurreto que neles habita. E essa é a expressão que Paulo vai usar lá em Colossenses, capítulo 1, dizendo que o mistério que estava oculto de todas as gerações agora está revelado. E o mistério é Cristo em nós. Cristo vive em nós. Cristo está em nós. Né? Essa é a grande revelação do Evangelho. Esta é a revelação do Evangelho que nos leva à experiência da vida. Né? E que nos leva a transcender a nossa finitude, porque nós somos limitados, né? É a nossa participação na vida de Cristo. O Cristo ressurreto vive em nós. Amém, irmãos? Isso define muito o caminho da espiritualidade que você trilha na sua vida. E eu acho pessoalmente que há dois tipos de cristão, pelo menos. Né? Existe um tipo de cristão que quando a gente pensa no Cristo, esse cristão que quando pensa no Cristo entronizado, sentado à direita de Deus Pai, lá na glória, lá no céu, lá não sei aonde, nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo, Cristo está lá. E quando esse cristão, essas pessoas pensam em Cristo, pensando em Cristo lá, e elas passam por alguma dificuldade aqui, né? Elas clamam para que o Cristo que está lá venha aqui fazer alguma coisa, ok? Esse é um tipo de cristão. Mas tem um segundo tipo de cristão. Tem um cristão que quando pensa em Cristo, pensa: Cristo vive em mim. Entrou em mim, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então hoje vivo, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou com Cristo, Cristo está em mim e no poder da ressurreição, no poder do Cristo ressurreto, eu vou me levantar e vou agir, eu vou interferir na situação e na dificuldade que eu estou vivendo. É isso que o Paulo diz quando ele afirma: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que vive em mim. Tudo quanto eu posso na vida, eu posso, porque Cristo vive em mim. Né? Então,
para a gente fechar a palavra dessa noite, dessa reflexão dessa noite. Então, as perguntas que eu faço para você, como sempre faço, são as seguintes. Deixa eu elaborar aqui. Vamos lá. Que diferença faz para a sua vida se você vive uma espiritualidade de Cristo lá fora? Ou o Cristo aqui dentro? Que diferença faz para você? Como você vive sabendo que Cristo vive em você? Como isso te afeta, né? Como é que isso muda a sua maneira de viver? Qual é a diferença de viver com o Cristo lá e o Cristo aqui? Pensa um pouco sobre isso. Agora, a segunda coisa é, considerando que Cristo vive em você e você vive no poder da ressurreição, qual você acha que seria a coisa mais extraordinária, vamos dizer assim, que você poderia fazer no mundo em nome de Jesus? Qual seria a coisa mais extraordinária que Cristo vivendo em você, vivendo em mim, faria no mundo? Porque se Cristo vive em você, e você lembra que o Novo Testamento diz que cristão significa pequeno Cristo, ser cristão é ser um pequeno Cristo, né? Cristo é isso. E cristão é assim que aconteceu, né? É isso, foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Jesus, né, os do caminho, foram chamados de cristão, foram chamados pequeno Cristo. Então, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. É isso que está dizendo o texto. Porque esses que foram do caminho foram chamados de pequenos cristos, os do caminho, né? Porque eles não apenas falavam do Cristo, eles viviam o Cristo neles, né? Viviam o Cristo nele. E aquelas pessoas em Antioquia, quando reconheceram eles como cristãos, falaram assim: vocês são pequenos cristos, né? Então, se você é um cristão, se você é um pequeno Cristo e é uma pequena Cristo, Cristo vive em você, você é a presença de Cristo no mundo. Então, o que é que você faz para manifestar a presença de Cristo no mundo? E eu queria provocar você mais um pouquinho ainda. Qual é a coisa mais extraordinária que você faz para manifestar Cristo no mundo? Considere sobre isso aí. Permita-se perguntar essas coisas. Faça uma reflexão. Ore pedindo ao Espírito Santo que te revele o que você precisa enxergar para que você possa agir. Amém? Quero te desejar uma semana abençoada e produtiva. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, seu ministério. Celebre a vida, celebre o Cristo que vive em você, celebre o poder da ressurreição que está sobre você. Amém? E até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde sempre. Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas principalmente, Senhor, com esses que entendem que nós somos o templo e que o Senhor habita em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.